Bom dia, meus amigos. Bom dia com mais um Café com Mauro, com mais um pedacinho, como a gente faz todas as terças-feiras, das leis divinas, leis que a gente traz aí para vocês e vem trazendo já durante um tempo, né? A gente já está aí fazendo praticamente 6 meses ou um pouquinho mais que a gente está falando das leis, não é? E hoje a gente traz um pouquinho mais da lei de igualdade. A gente já está falando aí dela então, umas 3 semanas, acho que essa é a terceira semana. E hoje a gente traz para vocês uma boa parte, uma parte interessante, que é a lei de direitos do homem e da mulher. Igualdade de direitos do homem e da mulher. Dentro desse tema, a pergunta inicial que a gente faz é: o homem e a mulher são iguais e devem ter direitos iguais? Eles devem ter os mesmos direitos e serem tratados igualmente? Devemos lutar por isso? Devemos correr atrás dessa situação que seria a situação ideal? E aí a gente pode responder da seguinte forma. Lá no Livro dos Espíritos, lá no começo, a gente sabe que, no capítulo que fala sobre espíritos, né? A gente sabe que o homem criou os espíritos todos igualmente simples e ignorantes. Então, a partir desse princípio, somos iguais. Somos filhos de Deus e somos iguais e fomos criados igualmente. A partir desse momento, as histórias individuais começam a acontecer, não é? E a gente então começa a andar um pouquinho mais, um pouquinho menos, mais rápido ou mais devagar, dependendo de cada um de nós, dependendo do que a gente vai formando, construindo nas nossas vidas. Se a gente der um salto para simplificar até a fase hominal da evolução, aí a gente começa então a criar essas situações e reencarnar como homem e mulher. Continuamos iguais? Continuamos da mesma forma, tendo que lutar pelos direitos da igualdade entre homem e mulher? Sim. Diante da noção de que somos filhos de Deus e fomos criados iguais, sim, necessitamos da igualdade de direitos. Porém, não da igualdade de funções. Percebam que tem uma diferença muito grande quando a gente vai lutar, entre aspas, por igualdade, né? Porque a gente já sabe que a igualdade é de direitos e não de funções. Então o homem e a mulher foram criados iguais, porque todos, né, ambos têm inteligência e faculdade para progredir. Têm condições de progredir intelectualmente e têm condições de progredir moralmente falando também. Então temos essa condição, porém temos que perceber que em alguns aspectos, e principalmente das funções, quando reencarnamos num determinado sexo, temos missões, expiações, provas é, é, ligadas proporcionalmente àquele sexo X que nós reencarnamos, seja ele homem, seja ele mulher, não é? Por isso nós vamos reencarnar num determinado sexo e vamos escolher ou ser escolhidos para reencarnar de acordo com aquilo que precisamos aprender mais. Então a gente precisa prestar atenção à nossa volta para poder lutar por direitos iguais e não nos querer que todos sejam iguais em funções, em vida e tudo mais. É muito importante a gente fazer essa divisão, não é? Mas aí a gente traz o seguinte, né? Por que que em alguns lugares, então, a mulher é tratada com inferioridade? Por que que a mulher é tida como mais fraca, não é? Em alguns lugares. Que igualdade é essa, né? Que faz com que a mulher seja tratada diferente? Aí nós já somos inteligentes o bastante para perceber que não se trata, nesse ponto, de uma lei divina. A lei divina é uma coisa que está acima, né, da lei dos homens. Agora, a lei dos homens e a condição que os homens, nós homens, homens e mulheres no caso, né, mas nós seres humanos colocamos e criamos, aí sim faz com que a mulher seja mais inferior ou seja menos socialmente falando, ou seja, inferior socialmente, e aí há o abuso da força diante da fraqueza, e aí tem toda uma questão de inferioridade, eu diria, intelectual e moral, mas principalmente moral, nesse caminho evolutivo que nós traçamos. Então, o não respeito à mulher por ser inferior ou por tratá-la como inferior não vem da lei divina e não vem da lei de igualdade como lei natural, ela vem da lei dos homens, ela vem da forma como os homens se desenvolvem e vão passando pelas experiências. Tudo isso vai servir de experiência e aprendizado? Sim. Poderia ser ou deveria ser somente dessa forma? Não. O homem, o ser humano, poderia pensar de maneira diferente, poderia agir de maneira diferente. Mas como nós vamos caminhando no nosso movimento evolutivo de forma muito peculiar e devagar,
nós vamos então aprendendo de certa forma nesse todo, não é? De certa forma nesse todo. Então, é parte de nós mesmos o reconhecimento dos sexos com direitos iguais. Mas vamos sempre lembrar que as funções da mulher são funções mais sublimes, mais sensíveis. Por isso ela vem dessa forma, não é? Isso não quer dizer a mulher sendo mais sensível, mais emotiva, não quer dizer que ela não tenha os mesmos direitos e não seja capaz de praticar as mesmas coisas ou fazer ou participar das mesmas coisas que os homens. Não. Deus, quando cria o homem mais forte, entre aspas, e a mulher mais fraca, entre aspas, também, é para que o forte cuide do mais fraco. Não para que o forte se sobressaia, né, diante do mais fraco ou se sirva dos mais fracos. E aí a gente não precisa nem ter divisão de sexos entre homem e mulher. Muitas vezes a gente vê a humanidade no sentido do mais forte, a humanidade, as pessoas mais fortes se servindo dos mais fracos, independente de sexo, não é? Então é uma questão de evolução moral, de perceber a igualdade de direitos da humanidade, não é? E é assim que nós vamos chegar a um lugar melhor nas nossas vidas, logicamente. Então, por causa dessa sensibilidade, dessa diferença de funções, é por isso que as mulheres trazem em si e trazem consigo experiências e missões mais sensíveis, não é? Elas têm funções mais especiais. Vale dizer que já de cara que é a mulher que dá as primeiras noções de vida a todos nós, aos homens, aos humanos. Então essa é uma função maravilhosa, por exemplo. É a mulher que carrega no ventre, né, e tem o primeiro contato com o espírito. Isso tudo é muito especial, gente. Isso tudo tem um significado muito especial no desenvolvimento moral da mulher em si, do espírito que vem passar por essa experiência no sexo feminino, não é? São possibilidades de desenvolvimento moral, de desenvolvimento emotivo que o espírito pede ou é colocado, porque esse é o ponto, é o momento evolutivo dele, é a necessidade evolutiva dos espíritos. Então tudo vai depender desse caminho que nós fazemos. Mas vamos lembrar que existe a igualdade de direitos, mas a igualdade de funções nunca deverá ser a mesma, não é? A gente sabe disso. Vamos lembrar que a igualdade dos seres, a lei de igualdade, ela traz em si mesma, dentro do seu conceito, aquela máxima que é a principal de todas: não vamos fazer para os outros aquilo que nós não queremos que façam para conosco. Isso resume a lei de igualdade. Não é a diferença de sexos, funções, se eu sou mais forte, se eu sou mais fraco, se eu sou mais inteligente, se eu sou pior, ou se eu sou menos inteligente, ou isso. Não! É simplesmente olhar para a humanidade, olhar para todos nós como espíritos e perceber que sim, eu posso fazer pelo próximo independente de tudo, criar para o próximo independente de sexos ou de qualquer outra questão, a possibilidade dele se desenvolver, do espírito se desenvolver, seja de que forma for, não é? Então nós vamos lembrar sim que temos a igualdade de direitos como espíritos que somos, precisamos e necessitamos dessa igualdade de direitos, mas viemos na reencarnação atual para desenvolver funções diferenciadas de acordo com as nossas provas, com as nossas expiações e com as nossas missões. Então, com isso, eu acho que a gente fecha aqui a nossa lei de liberdade, a lei de igualdade, perdão, lei de liberdade já ficou lá atrás, e a gente então traz na semana que vem um outro assunto. Ficamos aí com uma pendência que é a lei de igualdade diante do túmulo. A gente pode trazer na semana que vem essa questão da igualdade diante do túmulo e falar um pouquinho sobre alguma coisa. Vou pensar como é que a gente faz, semana que vem a gente vê, eu trago para vocês e a gente troca umas ideias novamente no, na última parte da lei de igualdade que a gente vai falar, tá bom? Uma boa terça-feira, uma boa semana, um bom café e a gente se vê na próxima terça no mesmo horário. Até lá!